Hoje a Vasco TV abre um espaço para falar da nossa saúde mental. Setembro Amarelo é um período em que a gente para e lembra o quanto é importante a gente estar ali o tempo inteiro de olho em como a gente está se sentindo, como anda a nossa saúde mental. Às vezes a gente não dá muita atenção a isso e o quanto é importante a gente detectar e entender o que está se passando com a gente ou com quem está no nosso entorno para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental. E é tão importante, é um tema tão importante e relevante. Por isso, hoje eu tenho convidados muito especiais aqui na Vasco TV, então já começo agradecendo meus convidados aqui no estúdio. Já vou começar aqui apresentando. Eles estão aqui integrando o Vasco da Gama. É o único clube, isso é bom a gente ressaltar, que tem um psiquiatra à disposição aqui do elenco e cuidando dessas mentes brilhantes dos nossos jogadores caros. Então, Hélio Fada, eu quero começar te apresentando e trazendo as suas credenciais, coordenador do Núcleo de Psiquiatria, Psicoterapia Integrada do Clube de Regatas Vasco da Gama, psiquiatra do Comitê Olímpico Brasileiro, então você foi agora aos Jogos Olímpicos, né? Sim, Que estive lá. legal! Membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, membro da Sociedade Internacional de Psiquiatria do Esporte. O quanto é importante ter um profissional como você. E você começou a trabalhar aqui no início desse ano, né? Agora, abril, por aí? Foi isso? E boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos. Renato, doutor Antônio Geraldo, é um prazer enorme estar aqui hoje e começamos os trabalhos no Vasco em abril desse ano, exatamente. Bom demais. Também conosco aqui no estúdio o Renato Santoro, que é psicólogo, coordenador da psicologia das categorias de base do Vasco, psicólogo do time profissional formado na Universidade Federal de São Paulo. Uma honra ter você aqui. Bem-vindo. Boa tarde, Antônio, Hélio. E conosco aqui no link o doutor Antônio Geraldo, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Uma honra poder conversar com o senhor. O prazer é todo meu, Vanessa. Obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui novamente na Vasco TV. Espero que a gente faça aqui um excelente programa que todos possam aproveitar bastante. Doutor Antônio, a gente sempre fica muito de olho em quem está no nosso entorno, né? E às vezes a gente percebe assim, por que será que essa pessoa está tão triste? Será que ela está cansada? Será que ela está com algum problema? E isso a gente identifica muito aqui no clube, eu quero falar também do que acontece aqui no clube, mas de vez em quando a gente confunde, né? Então, como é importante a gente ficar ligado nesses sinais de alerta, e eu queria que o senhor falasse desses sinais, o quanto a gente tem que estar atento, preocupado com o que está acontecendo. Quais são os principais sinais de que a pessoa precisa de algum tipo de ajuda, que a saúde mental dela não anda bem? Vamos lá. Sua pergunta é importantíssima, é bastante interessante. E aí vamos tentar ensinar um pouquinho para a população como é que você vai observar os detalhes do funcionamento da pessoa e o que pode ajudar. Vamos lá. Normalmente, nós podemos ter variações no nosso humor, variações no nosso comportamento, e são coisas normais. Nós, psiquiatras, não queremos psiquiatrizar e nem tampouco psicologizar o cotidiano. Então, assim, ó, eu tô ansioso, eu tenho ansiedade, estou preocupado, estou tenso, não consigo dormir direito de tão preocupado que eu estou com o fato que vai acontecer, um jogo que vai ocorrer. O que, que eu preciso fazer? Aí nós vamos ter que pegar, sentar e avaliar para ver se aquela ansiedade ela te mobiliza para produzir, se ela te mobiliza para poder fazer ações melhores e aí ser uma pessoa melhor, produzir mais, ou se aquela ansiedade vai te imobilizar. Se ela te mobiliza, ela é benéfica, ela é boa, ótimo, excelente. Se ela te imobiliza, ela é maléfica, ela faz mal, ela te atrapalha, aí precisa tratar. Dei o exemplo da ansiedade, mas a gente tem que observar outros comportamentos, né? A pessoa que está triste, está sem prazer, está sem alegria, está sem vontade, está sem ter o mesmo comportamento no trabalho ou em casa. Por quê? Porque está se comprometendo com um quadro depressivo. Então, peraí, eu preciso ver. Está tendo prejuízo ou não está tendo prejuízo? Não, não está tendo prejuízo. Isso foi porque aconteceu algo muito traumatizante e esses dias eu estou assim, mas quanto tempo tem isso? Tem 10 dias. Tudo bem, mas e está melhorando? Está melhorando, agora estou voltando ao normal. Normal, está tudo bem, a gente não precisa ter uma preocupação maior. Mas se tem prejuízo, aí é doença, aí a gente precisa tratar. Então, o padrão que a gente pede para as pessoas observarem é mudanças de comportamento
formas de relacionar, de conviver, do dia a dia da pessoa, começa a gerar prejuízo para ela, então está caracterizando doença. E se é doença, aí precisa tratar. E aí, se a gente trouxer aqui para o futebol, eu queria entender quem é essa pessoa aqui no clube que identifica esse jogador, ele está precisando de alguma ajuda. Porque às vezes você tem, por exemplo, o Renato trabalha com os meninos que estão subindo, então já tem uma pressão natural, a pressão que é, caramba, agora eu vou para o time principal, a torcida vai me cobrar. Ao mesmo tempo, você pode ter um jogador, Hélio, que está com um problema em casa e ele acha que ele é forte o suficiente e não precisa dividir com ninguém porque ele vai conseguir resolver aquilo. Nem sempre. E a gente tem várias histórias, né, no futebol, sequestro de parentes, familiar que faleceu, alguém da família que está doente. Né? Como é que administra isso na mente do jogador? Perfeito, Vanessa. E até pegando um pouquinho do que o doutor Antônio Geraldo falou, é importante avaliarmos a mudança do comportamento. E aí qualquer pessoa da rede de apoio que está presente no dia a dia do trabalho vai ser capaz de analisar como que está essa mudança. Pode ser que uma simples irritabilidade, um isolamento, um desinteresse pelo treino por parte do jogador, um atraso não justificado. Essas mudanças podem já ser indícios de que tem alguma coisa acontecendo. E qualquer pessoa ali pode ser um receptador dessa problemática. Pode ser alguém da comissão técnica, um próprio colega de trabalho, um jogador, ou nós mesmos ali do departamento, né, que nós estamos no DESP, Departamento de Saúde e Performance do clube. Temos trocas diárias sempre para avaliar questões que vão desde a saúde física e também saúde mental do atleta. Então, por isso que é importante nós falarmos dessa questão da mudança do comportamento, que pode se apresentar de diversas formas, e também dessa quebra onde nós, profissionais inseridos, podemos ali fazer algum tipo de intervenção. Demonstrar uma fragilidade é muito difícil para o ser humano. Para o atleta é mais difícil ainda. Então, durante muito tempo, Renato, os atletas tinham vergonha de dizer: eu tenho um auxílio, um apoio psicológico. Porque isso demonstrava uma fraqueza, uma fragilidade. Só que todos nós somos frágeis. E o atleta está exposto o tempo inteiro. Então, como é que funciona isso? Que trabalho vocês fazem, por exemplo, com os meninos da base que vão subir para uma pressão muito maior e que têm que estar preparados? Primeiro, tem que ressaltar o trabalho, né, da psicologia da base, né? Então, tem profissionais no clube que já desde as categorias menores, os atletas convivem com esse profissional no dia a dia deles, né? Que já estão inseridos no contexto, né, de desenvolvimento. Então, eles já chegam no profissional com esse repertório, né? Já acostumado com um profissional da psicologia ali inserido na comissão técnica. Ou seja, ele já sabe que ele pode recorrer àquele profissional. Exatamente. Já conta com essa ajuda. Isso, daí também ao encontro do que o doutor Antônio falou, sobre o contexto ali, né? Contextualizar o enfrentamento dele, né? Então, beleza, ele subiu as demandas das categorias de base, ele está conseguindo lidar bem, vai para um contexto profissional, é outra realidade, é uma exposição maior. E aí, como que ele está enfrentando isso? Como que ele está... qual que é o repertório dele para enfrentar e, na verdade, assim, entender essa emoção, né? Às vezes, uma emoção que no contexto da base não aparecia tanto, no contexto profissional pode aparecer. E aí, como que ele vai enfrentar isso? Está sendo saudável, está sendo funcional para ele? Né? Então, a gente fica atento nesse contexto dele mesmo, né? Nessa mudança de contexto. Mas não só dos meninos que sobem da base profissional, até mesmo os atletas que já estão há mais tempo, né? Enfim, ou estão num processo de transição de carreira, né? Então, é importante estar de olho até para quem está se preparando para parar de jogar. Perfeito. Porque é tão difícil você se conscientizar de que esse momento chegou na sua vida. Caramba, minha carreira está perto do fim. É difícil isso também. É difícil, é difícil. E é importante ressaltar, né, nesse sentido, a importância das emoções. Toda emoção ela é importante, né? Seja ela não tão prazerosa de sentir, seja ela aquelas que a gente gosta, né, de sentir, principalmente no contexto esportivo, né? Tá feliz, confiante, alegre, né, entusiasmado.
cada emoção ela tem a sua importância. Então, na hora de avaliar o atleta, a gente tem que levar isso daí em consideração também, né? Então, isso também que ressalta a importância de ter o Hélio, né, um psiquiatra, um psicólogo inserido na comissão técnica, porque ele vai avaliar esse contexto, vai avaliar como que ele está enfrentando e lidando com essa emoção e ver se ela está sendo funcional ou não para o atleta, né? Agora é interessante, só o Vasco tem esse profissional dentro do clube. Por que os clubes não têm essa especialidade tão importante? Então, Vanessa, ainda diz muito sobre a questão do preconceito, de que o psiquiatra é visto como aquele profissional que só deve ser acessado em momentos de crise extrema. Algo que nós estamos conseguindo, ao longo dos anos, mudar esse cenário. E o Vasco, embora nós tenhamos começado os trabalhos aqui em 2024, já vem apresentando esse trabalho desde 2021. O doutor Antônio Geraldo está comigo nessa luta desde 2018, né, AG, quando lançamos o primeiro livro sobre psiquiatria do esporte aqui no Brasil. Então, é uma sementinha que vem sendo plantada, mas também, somado a esse estigma, o tempo do futebol ele parece ser um pouquinho mais lento para absorver e para aceitar a presença de profissionais da saúde mental, principalmente o psiquiatra. E também acaba que é um meio que por muito tempo ensinou de uma maneira errada, ao meu ver, os atletas a lidar com as emoções no sentido de suprimi-las. E é o que o Renato disse agora há pouco. Não é que a emoção negativa ela seja a sua inimiga, a própria ansiedade. Você tem que aprender a dialogar com essa emoção, como ela surge, como se manifesta, o seu comportamento, e com um treinamento das habilidades mentais, você ser capaz de utilizar até a ansiedade e a raiva a seu favor. Isso é possível. Doutor Antônio, quando o senhor se formou, eu tenho certeza de que nessa época ainda não existia essa pressão a mais que se chama rede social. É um julgamento, é um tribunal virtual onde todo mundo se sente no direito de apontar o dedo para o outro e dizer que o outro está errado. Então, hoje, a gente, além da pressão normal que um atleta sofre, você ainda tem todo esse questionamento, essa rede de julgamento, e que massacra mesmo, né? Essa palavra cancelamento é uma morte sem uma arma, né? A arma é a rede social. Então, o quanto é difícil hoje ainda ter que lidar com mais essa situação, levando em consideração que a gente está num país onde você vem normalmente de uma família humilde, trabalhadora, com questões, você já carrega naturalmente muitas dores. Somado a isso, você entra num ambiente de muita exposição e aí vem todo o julgamento em cima. Muito bem. As mídias sociais elas são muito interessantes, porque ao mesmo tempo em que elas aproximam as pessoas, elas afastam as pessoas. Então, o que acontece? Quando você usa a mídia social e você não tem um controle adequado do número de horas que você usa ou do que você coloca sobre você ali nas mídias sociais, você corre o risco realmente de perder o controle, de passar do ponto, e aí você começa a ter consequências negativas na sua vida porque você abriu. O que acontece? Quando você abre nas suas mídias sociais e começa a mostrar a sua intimidade, o que você gera com isso? Você gera nas pessoas a intimidade. E a pessoa se sente próximo, a pessoa se sente Você deu liberdade, né? Você deu liberdade. Eu estou te dizendo que ontem eu fui numa festa super animada. Então eu te dou o direito de falar assim, que isso, hein, doutor? Foi numa festa animada ontem, que você postou, né? Então a gente deu esse acesso, teoricamente, é isso, né? É exatamente isso. Quando você tem, você pode aproximar ou afastar. Então, o que acontece? Quando você libera a sua intimidade para as pessoas, você está permitindo que as pessoas entrem na sua intimidade. E aí, apesar de já ser lei, ser crime hoje, o bullying pela internet, o destratar as pessoas pela internet, hoje está criminalizado. Da cadeia mesmo, hoje isso é um fato. E muita gente não sabe ainda disso e continua tendo esse comportamento ruim. Muito bem. O ser humano tem esse lado aí dos haters, em que tem total desrespeito com o outro. E aí, como fica escondido através do celular, do outro lado do computador, do celular, eles se sentem muito valentes, muito potentes, muito capazes. E aí começa a fazer isso que é de maltratar o outro
achando que não vai ter consequência nenhuma, não vai ser atingido, não vai chegar até ele. Só que esquecendo que, por exemplo, você pode levar pessoas a cometerem suicídio, E óbito por isso já suicídio. aconteceu. Fofoca, aconteceu recentemente. Foi publicado num site que a pessoa se envolveu com uma determinada pessoa, o site se eximiu, não tem nada a ver com isso, só falei o que eu vi, e a menina se matou, porque ela não suportou. Então, olha a gravidade, né? Quando você comete suicídio, e é esse assunto que eu gostaria de entrar, doutor, por isso que eu cheguei na rede social, porque eu acho que a rede social está levando ao suicídio. Olha a gravidade do ponto que a gente chegou hoje. Em relação a essa questão específica do que eu estava falando, quando você faz isso, e uma pessoa às vezes comete o óbito por suicídio exatamente pela pressão social, pela busca que o outro levou a te pressionar tanto, 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 que você pode entrar ali numa situação em que a gente chama de estreitamento cognitivo. E por causa desse estreitamento cognitivo, você fala assim, pô, a única saída que eu tenho é me matar. Não, isso não é saída, nunca foi, jamais será. Esse estreitamento cognitivo acontece porque a pessoa entra num desespero, numa desesperança, num quadro de depressão e que acaba levando a isso. Isso é inadequado. Nós falando disso aqui, nós precisamos dar a saída. Toda e qualquer pessoa que tiver um pensamento sobre morte, sobre suicídio, ela tem que procurar ajuda de imediato. Procurar ajuda com quem? Com qualquer pessoa. Quem estiver do lado, um amigo, um parente, um familiar, que deve pegar, segurar na mão da pessoa e falar, não vou te deixar, não vou te largar, vou ficar com você até passar esse pensamento e eu conseguir te levar num serviço de saúde. Mas, doutor, Que como é pode ter ou não como é que o ser psiquiatra de humano plantão, chega nesse ponto e a família não percebe? Isso, o ser humano chega nesse porque eu não te ponto, ouvi. o ser humano chega nesse ponto e a família não percebe. É isso que me chama mais atenção, o quanto é difícil e o quanto é cruel, é silencioso. E aí, quando chega nesse ponto, acabou, já não tem mais o que fazer. Né? Como é que a família pode estar atenta a isso? Só para concluir o que eu falei, porque essa informação para dar para as pessoas é importante, porque se a gente fizer um programa e a gente não der essa informação, a gente não vai conseguir ajudar e foge o que a campanha Setembro Amarelo propõe, que é ajudar. Então, qualquer pessoa que tiver essa situação, você tem que ajudar. Você tem que levar um serviço de saúde. Você tem que deixar ele protegido com um profissional de saúde, no local de saúde, para que ele não cometa o suicídio. Porque o ato do suicídio ele pode acontecer em 15 segundos, em 20 segundos. Então, é muito perigoso. Nenhum de nós precisamos ter nenhuma culpa de não perceber que alguém estava doente e que não foi visto. Isso pode acontecer. É normal que as pessoas não percebam, porque a depressão, a ansiedade, as doenças mentais como um todo, elas podem passar desapercebidas. Entre nós quatro aqui, um de nós pode fazer tratamento psiquiátrico e não dá para saber que faz tratamento psiquiátrico. E que esse tratamento psiquiátrico pode estar bem feito, bem tratado ou mal tratado. Por que é importante dizer isso, Vanessa? Porque senão as pessoas vão ficar com culpa. Meu filho morreu e eu não percebi. Normal, você não é um profissional de saúde. Agora, as pessoas emitem sinais, falam frases, têm comportamentos e que a gente vai ensinar as pessoas, então, a identificar. Por exemplo, uma pessoa que vira e fala assim, Vanessa, eu quero dormir e não acordar nunca mais. Opa, o Renato vai dar o grito aí, fala assim, opa, isso aí quer dormir e não acordar nunca mais, é morrer. Então está errado, então isso é um alerta. Aí vira para o Hélio e fala, eu não estou bem, não faz sentido nenhum em continuar Eu quero vivo. sumir. Opa. A gente ouve bastante isso, né? Eu queria sumir agora nesse momento. Eu queria não existir. Eu queria sair dessa situação. E, de fato, a pessoa não consegue, naquele momento de tensão, enxergar qual o recurso que ela tem. Ela não enxerga, né? Por que isso acontece? Ela não enxerga o recurso. Como eu relatei anteriormente, quando a pessoa entra nesse estado de desespero, desesperança, de depressão, ela tem uns chamados Ds que nós temos, que levam a esse estreitamento cognitivo. Se há um estreitamento cognitivo, a única saída que ele enxerga é buscar a morte pelo suicídio. Só que esta ação, este pensamento, ele é inadequado. Ele é fruto do quadro psiquiátrico que a pessoa se encontra e que acaba pensando dessa maneira. Porque estreita cognitivamente. É isso que nós temos que então pensar. Se a pessoa começa com esse discurso, opa, está fazendo um estreitamento cognitivo? Então vamos investigar um quadro psiquiátrico aqui?
Então, procurar ajuda, falar isso, é de extrema importância. Por quê? Porque a gente precisa saber. Por isso que a nossa campanha, a frase é clara: se precisar, peça ajuda. Porque o outro nem sempre vai ter a capacidade de perceber que está diferente. O Hélio aí, ele bate um olho no jogador que ele conhece, ele vai virar e falar assim: está diferente hoje. O Renato bate o olho e fala assim: esse menino não está igual estava ontem, a semana passada, ele mudou essa semana. Mas nós somos profissionais. Então, mas nós também podemos não perceber. Imagina a população comum. Pode realmente passar batido, não ver nada daquilo. O que é que a gente precisa mais? Ouvir mais. Ouvir, prestar atenção, acompanhar, sentir o movimento do outro, as colocações do outro, para que a gente possa, então, fazer intervenção. E a gente pode fazer intervenção sendo apenas um pai, não tendo conhecimento nenhum de psiquiatria ou psicologia, que é assim, ó, mudou o comportamento, está tendo perdas, tem algo diferente. Se tem algo diferente, quem é o médico que cuida de comportamento? É o psiquiatra. A psiquiatria, diferente, no caso, Vanessa, de como era quando eu formei, igual você colocou ali naquela época, você achava que a psiquiatria era a UTI das doenças mentais, um atraso, uma ignorância. Hoje nós sabemos que é a porta de entrada. Tem que procurar, não tem que ter medo, não tem que ter preconceito. O Hélio não respondeu para você porque ele tem até sua dificuldade em dizer, mas os clubes não têm o psiquiatra por puro preconceito, por puro estigma. O estigma estrutural existente em que acha um absurdo contratar um psiquiatra, contratar um psicólogo, e isso tem que mudar. Por quê? Porque esse capital mental das pessoas precisam ser trabalhado desde a base. Esses meninos, às vezes, é a única esperança da família de mudar de vida. Ou eles mesmos que têm um comportamento completamente fora da realidade, como se todos fossem Neymar da vida. E às vezes precisa chegar e mostrar para ele: oi, todos aqui não são Neymar, não. Vamos aqui, ó, você pode deixar de estar aqui amanhã, você pode ser dispensado, sua profissão pode não ser essa amanhã. Ô, doutor, e até o Neymar perde um pênalti, até o Neymar não tem uma Copa do Mundo, né? Então a gente tem que lembrar que, às vezes, até o grande ídolo, que é o espelho para essa nova geração, também tem as suas falhas e também tem que ser olhado. Eu queria que vocês trouxessem aqui, sem citar os nomes, claro, quais são os casos mais comuns que vocês encontram nos clubes? Além, é claro, da pressão que a gente sabe que o menino da base sofre, mas quais são as situações mais corriqueiras ali que vocês veem e identificam sempre, com frequência? Vanessa, eu vou pegar até de exemplo um estudo em larga escala que foi feito pelo Sindicato Mundial dos Jogadores de Futebol. Foi ali em 2015, já tem um tempo, né? Tem aí quase 10 anos, onde eles avaliaram mais de 800 atletas que estavam jogando e ex-atletas também. E foram verificados, por exemplo, altíssimos níveis de sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Mais de 1/3 dos atletas que estavam jogando Muita com coisa. sintomas, sim, com sintomas depressivos, sintomas ansiosos. 1/4 dos ex-jogadores com consumo excessivo de álcool, algo que a gente também tem que ficar muito atento, porque o álcool não é doping e em muitas situações acaba sendo um refúgio para os atletas, para aliviar as frustrações, para fugir um pouco da pressão. E eu sempre falo isso nas aulas, quando tenho oportunidade dentro do clube, que o alto rendimento ele não pode ser considerado saudável. É diferente de uma prática esportiva recreativa, onde nós temos até isso como uma prescrição médica, praticar o exercício físico. Então, para um esportista amador, que você não tem a pressão por resultado, a inconstância, as incertezas sobre o futuro, é muito mais leve. Quando nós falamos, seja de um atleta olímpico ou de um jogador de futebol, já é outro cenário. Então, o esporte ele acaba sendo um fator estressor que pode promover algum tipo de transtorno mental. E começa agora, nessa idade. A gente está aqui vendo o treinamento aqui do lado, que tem uma quadra, onde os meninos da base do Vasco, aí sub-10, 11, 12, estão treinando. Quer dizer, já começa nessa idade. Olha que perigo. Sim, e é justamente no final da adolescência, início da idade adulta, onde a maioria dos transtornos mentais tende a ocorrer. Então, por que não ter o melhor conjunto
de profissionais que são especializados em saúde mental para essa população. É algo que realmente não faz sentido. Se no esporte você tem tanto investimento na parte da saúde física, por que não disponibilizar também no aspecto da saúde mental, que é um dos pilares centrais para a qualidade de vida, para o desempenho? Eu acho que é falta de conhecimento, né, da importância, porque só tem essa explicação, Renato. Sim, e voltando para os meninos da base, né? O futebol, não só o futebol, mas o esporte, ele sempre foi usado como uma prática para você, num lugar seguro, vivenciar esses desafios que a vida nos oferece, né? E só que quando a gente fala de alto rendimento e aí traz para um contexto de iniciação esportiva, né? Então, tem os meninos do sub-10, sub-12 aqui do nosso lado, mas o Vasco tem, acho que até o sub-6, sub-7, se eu não me engano, já tem os meninos no futsal ali, já vivenciando isso. Isso é muito bom praticar, né? É muito bom você vivenciar e ter a competição, estimular a cooperação, você lidar com a frustração da perda, lidar com a vitória. Né? Isso aí é muito vai além bom, das cara. 4 linhas, com certeza. Exato. Agora, vai ficar ruim essa relação a partir do momento em que apenas a vitória interessa, né? Apenas o sucesso interessa. E aí que a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado, porque se você não venceu, então você é um fracassado. E aí começa com esse estreitamento cognitivo que o Dr. Antônio ressaltou aqui, né? Então você só vê uma forma de interpretação do que você está vivenciando. E se não sai da maneira como você imagina, você acaba catastrofizando e aí não tem outra alternativa senão, enfim, no caso aqui do esporte, a gente vê muito abandono, né, do esporte. E aí, mas tem muitos casos, às vezes, né, pode ser que ocorra o suicídio ou uma predisposição a isso e que a gente só vai ver depois que o menino já não está mais aqui, né, não seguiu na carreira como atleta, né? Então, a relação dele com o esporte é muito importante. Então, nas categorias de base aqui no Vasco, principalmente nas idades de iniciação esportiva, que é desse sub-6, sub-7 até o sub-13, a gente ressalta a relação positiva com o esporte, cara. Ele vivenciar o futebol e o futsal, né, como uma prática esportiva prazerosa. Ele está com prazer de estar aqui, né? Mas ele volta para casa e o pai dele está assim, olha só, tem que ter o resultado, hein? Senão você não vai ser contratado, hein? Senão você vai sair do clube, hein? Imagina isso com um garoto de 10, 11 anos. É desesperador. Esse é o desafio, né? E aí faz parte, eu acho que, de um núcleo, né, como o nosso, conscientizar os pais, cara. Faz parte do processo. O pai e a mãe... Eu sou pai, né? O Hélio tá para nascer, o Lucas, né, cara? O doutor Antônio, não sei, né? Se é pai também, mas enfim, a gente nunca faz algo para o filho querendo o mal dele, pelo contrário, né? Então a gente acha que está ajudando, mas às vezes o nosso comportamento pode estar atrapalhando ele, né? Às vezes lidar com a frustração, como você, pai, lida com a frustração do seu filho, né? Como você está lidando com as suas próprias frustrações também é algo importante. O seu filho vai ver como que você lida com a sua própria frustração, né? Então, assim, conscientizar os pais, eu acho que faz parte do nosso núcleo também conscientizá-los e fazer com que essa trajetória deles seja a mais prazerosa possível. Até porque, como você falou, né, não são todos os atletas que vão ser jogador profissional de futebol, né? Aliás, é uma minoria que vai conseguir chegar até lá. Eu acho que até é importante ressaltar isso aqui, que eu acho que a CBF, se eu não me engano, fez uma pesquisa e acho que tem entre 5 e 6 mil atletas profissionais registrados hoje, né, no BID. E apenas 3%, se eu não me engano, ganham mais do que 10 salários mínimos, né? E isso é muito relevante de pensar porque esse sonho de virar atleta e viver do futebol, ele é para poucos, cara. A grande maioria dos atletas profissionais não consegue viver do futebol. Às vezes tem uma outra profissão, às vezes fica um tempo sem clube, né? E o quanto isso é custoso, né? E você, desde pequeno, colocar o seu filho
numa instituição e depositar toda a esperança da sua família com que ele mude, né, a realidade financeira dela, é arriscar muito, sendo que tem muita coisa que não está no controle do próprio menino, né? E a gente pode trazer um exemplo recente que tem a ver com os Jogos Olímpicos, porque você esteve na Olimpíada e tem esse contato dentro do COB com os atletas. Simone Biles é um bom exemplo de uma atleta que foi criada pelos avós, então já trazia essa carga emocional familiar. E aí, ela na pandemia, na Olimpíada em que a gente teve a pandemia, e que ela não tinha a presença dos avós ali, ela se desestabilizou completamente e ela pede literalmente para sair. Então, assim, como uma atleta da excelência dela conseguiu, de alguma forma, comunicar isso, ela foi extremamente corajosa de se expor. Porque ela poderia ter... Não, como é que eu vou fazer isso? Vou dizer, não quero mais, vou sair agora no meio? Ela demonstrou ali uma força absurda ao deixar à mostra a fragilidade dela naquele momento. Perfeito, Vanessa. Essa é a perspectiva que deve ser analisada. O fato de externar uma dor de componente mental, uma insegurança, mostra uma grandeza, porque ela não é um super-herói e se uma atleta desse tamanho, como é a Simone Biles, e tivemos outros casos também, vários atletas que vão externando, atletas consagrados, né, isso mostra o quê? Que qualquer um está sujeito ao sofrimento mental, independentemente de onde chegou, do que já foi conquistado, se é homem, se é mulher, quais são as perspectivas. E também, claro que cada um carrega, Renato falou um pouco disso, o seu repertório, a sua forma como vai encarar cada situação, que tem muito até de componente familiar envolvido. O histórico familiar, genético também vai influenciar em como essa pessoa se coloca frente às situações. No caso do atleta olímpico, também vale como uma máxima como um jogador de futebol. É muita pressão. Imagina, eles ficam ali durante um ciclo de 4 em 4 anos, se preparando, e aí tem que conviver com lesão, algumas situações que fogem ao seu controle. E às vezes é uma única prova. Sim, aqueles segundos. 4 anos ali que você treinou para uma única prova. Segundos. E também eu costumo dizer que é praticamente impossível algum atleta não estar sentindo alguma dor, seja em um jogo, alguma competição, e como ele lida com aquela dor. Isso também é muito individual. A avaliação da dor ela é muito subjetiva. E aí a gente pode falar até da multi, inter e transdisciplinaridade de todos os profissionais, do preparador físico, do médico, do massoterapeuta, porque aí você consegue entender a relação daquele atleta com a dor, por exemplo. E aí que pode levar ou não a um abandono de uma competição. Então, acho que, falando, né, fechando sobre a Biles, é a mensagem de que pode acontecer com qualquer um, independentemente de onde você chega. Ela traz essa mensagem para nós e de uma grandeza. Aliás, recomendo, assistam o documentário da Simone Biles, vale muito a pena. Você que ama esporte, é um aprendizado. Doutor Antônio, eu gostaria que o senhor trouxesse alguns números sobre essa campanha de Setembro Amarelo, o quanto é importante essa conscientização, o quanto a gente consegue diminuir os números de suicídio, o quanto a gente consegue fazer com que a gente ligue um alerta e perceba o que está acontecendo no nosso entorno e ofereça ajuda. Muito bem. Eu queria só complementar no que o Hélio colocou, uma questão que, às vezes, é muito desprezada, Hélio, e que a gente precisa também ficar atento. As pessoas conhecem muito pouco, por exemplo, por fratura por estresse. E acontece de alguns profissionais terem fratura de osso de perna, osso de braço, por estresse. Isso aconteceu num familiar meu, que era jogador de futebol, e teve uma fratura por estresse. Porque, por causa do dia a dia, da vivência, do trabalho que é bastante complicado para profissionais de alta performance. A campanha Setembro Amarelo, ela iniciou no Brasil em 2013 e nós efetivamente começamos e caímos no campo em 2014.
Desde então, o trabalho e a finalidade dessa campanha Setembro Amarelo era buscar para que os números de suicídio no Brasil eles pudessem serem diminuídos, mas muito mais do que isso, era poder cobrar políticas públicas de saúde mental dos governos municipais, estaduais e federal, para que pudessem criar situações da possibilidade das pessoas se tratarem. Porque hoje, quando a gente faz essa campanha, a gente tem o maior sucesso do mundo em relação à diminuição de estigma, à diminuição de preconceito. O que nós temos hoje, diariamente nas mídias, falando desse assunto, é um número enorme. Para você ter como exemplo, Vanessa, o Prêmio ABP de Jornalismo, nós tivemos quase 500 inscritos, com matérias importantíssimas de rádio, televisão, jornais em geral, influencers. Isso tudo, para nós, é muito importante. Porque imagina, você ter quase 500 inscritos. Então, só ali nós tivemos de matéria de qualidade 1,5 matéria por dia. Isso é muito importante. Antes isso não existia. Mas na nossa luta contra o estigma, e com o Hélio eu estou junto com ele nessa luta aí, no estigma, do preconceito no esporte, e já fizemos trabalho em vários clubes, né? Fizemos no Grêmio, fizemos no Flamengo, fizemos com vocês aqui no Vasco, com live e tudo mais, e vários outros clubes. Agora há pouco acabei de fazer com Coritiba, fizemos um vídeo junto com a CBF, que é bastante bonito, interessante, onde você faz uma correlação dos 45 minutos de jogo e a mudança do jogo, porque a cada 45 minutos morre uma pessoa por óbito, por suicídio, e a gente precisa virar esse jogo, né? Ganhar esse jogo para o nosso lado. Mas a campanha em si, a gente toma muito cuidado, porque toda campanha que você faz, durante alguns anos, você vai ter uma maior notificação e vai parar de esconder dados. Como é que é isso? Por exemplo, muitas pessoas eram registradas que tinham tido morte por afogamento. E não, era suicídio. Morte por politraumatismo. E não foi politraumatizado. Ele foi suicídio, a morte real dele. Envenenamento, e a morte era por suicídio. Intoxicação, e a morte era por suicídio. Só que isso não era registrado. A partir do momento que a gente traz a campanha para a população, isso começa a aparecer. Então, aqueles registros errados passam a ser modificados e feitos de maneira correta. Mais conscientes. Registro de pessoas que suicidaram, mas tinha convênio que não poderia dizer que era suicídio, ou plano de saúde que não poderia dizer que era suicídio. Então, as pessoas mentiam e enganavam, não davam a informação correta. A consciência veio à tona e isso hoje todos veem que é importante investigar, que é importante acompanhar e fazer o registro correto. Então, você pode dar uma falsa impressão de que aumentaram os números, né? Os números são aumentados por vários fatores, vários. Você nunca pode correlacionar com um fator direto. Por exemplo, tem gente que fala assim, a diminuição dos leitos psiquiátricos no Brasil fez com que aumentasse os suicídios. Não pode falar isso de uma forma direta, porque esse é um fator. O aumento do consumo de drogas aumentou o número de suicídio. Ok, mas esse é apenas um fator. O aumento do uso de álcool levou também ao aumento do suicídio. O crescimento de número de CAPs no Brasil, à medida que foram crescendo o número de CAPs, cresceram também os números de suicídio. São correlações que não podemos fazer. Não é adequado. Por quê? Eu poderia também dizer que o aumento do consumo, entre aspas, da internet, de mídias sociais, aumentou o suicídio. Então, todas as relações que são feitas, que várias pessoas fazem isoladamente, mas não pode fazer uma correlação direta. O que é que a gente quer com a campanha Setembro Amarelo? Quebra do estigma, quebra do preconceito, políticas públicas de saúde mental para atender a população carente, um SUS eficiente para que as pessoas possam ter acesso e ter o cuidado, desmistificar, igual, por exemplo, de clubes de futebol, ter o Hélio, isso é um luxo, é uma maravilha, porque o Hélio não é um psiquiatra comum, é um psiquiatra que está doando a vida dele, o tempo inteiro dele para a psiquiatria
na área do esporte, né? Um dia nós vamos poder falar de psiquiatria do esporte, porque nós vamos ter essa área de atuação do Conselho Federal de Medicina. Mas é a psiquiatria voltada para os esportistas. Isso faz diferença. Eu sou muito procurado, às vezes, por profissionais do esporte para trabalhar o capital mental deles, para mudar a capacidade de percepção, de observação e obter melhor resultado. Trabalho isso com psicólogos, que é o Leandro Malói Diniz, que o Renato deve conhecer bastante bem, um neuropsicólogo e psicólogo também, que é importante esse trabalho em conjunto. Trabalho diariamente com o psicólogo no meu consultório para trabalhar essa questão do capital mental, para trabalhar essa melhora da capacidade de adaptabilidade às situações ruins da vida, né? A vida não é só feita de beijos e abraços, né? Ela também é feita de atropelos, é uma corrida com barreiras, não é uma corrida 100 metros rasos, 200 metros rasos, não, é com barreiras. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E aí eu enalteço muito o trabalho aí do Renato, enalteço muito o trabalho aí do Hélio, que é bastante importante. E hoje tem um cara na base aí que eu gosto muito dele, que é de Sete Lagoas, Minas Gerais, que é um treinador excepcional e que cuida muito dessa parte mental, ele fica muito atento a esses cuidados da pessoa. É o técnico Joãozinho, que ele faz um trabalho com os alunos também muito bom, bastante interessante. Muito valioso esse técnico de vocês por fazer esse trabalho importante, visando uma saúde mental dos meninos que ele cuida aí diariamente, né? O professor cuidando dele. Ô, doutor, sabe o que eu estava pensando, ouvindo o senhor falar, que daqui a alguns anos a gente vai ter algumas estatísticas, que aí serão estatísticas do Vasco, o quanto a gente conseguiu administrar e salvar vidas e o quanto a gente conseguiu mudar o mindset desses jogadores através desse apoio psicológico e psiquiátrico que só o Vasco tem, né? O quanto é importante a gente ter esse olhar atento e quantos problemas a gente pode prevenir, porque depois que acontece já era, não temos mais volta. Né? Então, hoje a gente está aqui falando sobre esse assunto, todo mundo está com o símbolo aqui do Setembro Amarelo e olhe em volta, veja se alguém no seu entorno precisa de ajuda, se tem alguém que está mais caladinho, está mais triste, está de alguma forma maquiando ali o que está sentindo. Tenta chegar, se aproximar, porque às vezes é isso, a gente só quer um ombro amigo, uma palavra, a gente só quer um apoio, a gente não quer se sentir sozinho. E quando você se sente sozinho, é isso, você não, parece que você não tem outra alternativa a não ser tirar a própria vida, e isso é tão difícil, né? Quanto a gente pode modificar se a gente começar a observar os mínimos detalhes em quem está no nosso entorno. Eu percebo só que, às vezes, as famílias têm dificuldade de conversar. E muitas vezes você não encontra o diálogo dentro da sua casa. Você não consegue. E aí você não tem, ou você tem amigos, ou você vai falar com o seu psicólogo, ou então você fica refém das suas dores que você não consegue dividir com ninguém. Porque muitas famílias não têm um diálogo aberto. Não, a pessoa não se sente respaldada. E como a gente tem casos de situações emocionais, e aí você está aqui o Adriano, quando o Adriano perde o pai dele, caiu o mundo dele ali, e ele não conseguiu administrar naquela época. Romário, quando o pai dele estava sequestrado, e que até que fosse resolvido, como é que você joga com o pai sequestrado, gente? Não dá. Como é que você joga, como é que você treina, se prepara para uma competição, se você está com um familiar doente? É muito difícil isso, doutor. É extremamente complexo, né? E acaba que nós temos uma máxima que o falar é terapêutico e o ouvir também tem que ser. Por isso, como o Dr. Antônio Geraldo disse, buscar ajuda com quem estiver mais próximo nessa rede de apoio. Não precisa necessariamente, no primeiro momento, ser o psiquiatra ou o psicólogo. Claro que depois, identificado o problema, encaminhado, isso vai ter uma condução mais técnica. Porém, colocar para fora, nesse momento, né, com uma rede de apoio que está apta a ouvir, é o melhor caminho para que tenha-se, né, um desfecho favorável. Mas eu queria ressaltar que dentro do futebol a gente tem, claro, por ser uma paixão nacional, uma cobrança muito maior. Se eu fizer algo na minha vida que deu errado, sou eu frustrada comigo mesma. Mas se eu vou a uma final de campeonato e chuto para fora um pênalti, eu serei condenada, né?
por uma torcida enorme. E isso é a cara do futebol, que não aceita de forma alguma o erro. Então, como é que prepara a cabeça de um jogador para que ele vença isso? E para que... Eu fico imaginando assim, se coloca no lugar daquele jogador caminhando em direção ao pênalti. O que você sentiria? É o que ele está sentindo, né? Só que a gente não tem essa oportunidade de bater o pênalti, né, Renato? Eu acho que o primeiro passo é conseguir identificar essa emoção, né? Acho que para cada um ali, na hora de ir para o pênalti, vai sentir uma coisa diferente, né? Então, primeiro, identificar que emoção que é essa, como que normalmente você se comporta diante dela, ter uma estratégia bem definida para quando você sentir ela, o que você vai fazer. Então, no pênalti, por exemplo, você ter um ritual ali, né? Uma rotina ali, pré-pênalti é importante, porque naquele momento ali, vão passar várias coisas na sua cabeça. Eu sou um psicólogo cognitivo comportamental, então eu analiso esse fenômeno do pênalti dessa forma, né? Então, eu vou muito sobre como o pensamento ele vai eliciar emoções e sentimentos na gente e, consequentemente, como a gente vai se comportar. Então, que aquela situação vai gerar de emoções em você. Exato. E aí, qual que é o seu repertório diante daquela emoção, né? Então, por isso que eu falei, por conta do seu histórico, cada pessoa vai vivenciar aquele pênalti de uma determinada forma. E aí, pensando que, naquele momento, vários pensamentos podem passar na sua cabeça, várias projeções podem passar na sua cabeça, a tendência é que aquela emoção fique cada vez mais forte. Quando você tem uma rotina pré-pênalti, por exemplo, você consegue colocar a sua atenção nessa rotina. E aí tirar a sua atenção dessas emoções, do que você está sentindo ali, né, naquele momento, porque é bem pontual, é específico, a gente não está falando de algo a longo prazo, tá, gente? É importante ressaltar isso, né? São segundos decisivos. É naquele momento. E aí, falando do esporte olímpico, é aquela hora que você vai encostar ali para chegar na frente do outro, segundos na frente do milésimo de segundo. Exato. Então, quando você pega e tem essa rotina, isso daí facilita para não evitar que você sinta isso, mas você colocar aquela emoção numa intensidade ali que você vai conseguir colocar aquele comportamento que você treinou. Então, é importante treinar o pênalti, né? Então, ter a técnica boa. Então, não adianta você pegar e ter uma rotina boa se você não treinou o pênalti, né? Se você nunca bateu o pênalti na vida, a tendência é que você erre. Mas é que a gente pensa num atleta profissional que ele já chutou tanto pênalti lá, que se ele conseguir controlar essa emoção aí, né, e aí, controlar até é complicado, mas saber lidar com essa emoção naquele momento, ter a rotina e se concentrar nisso, né, colocar atenção nessa rotina, nesse gesto específico, ele vai conseguir executar o pênalti da melhor maneira possível, né? Queria só complementar isso que o Renato está falando, né, que a Vanessa puxou do pênalti, que é muito interessante, é a maneira como o atleta visualiza aquela situação. Porque pode ser muito isso, o estádio inteiro gritando a favor ou contra, e aí vem um pensamento catastrófico. E se eu errar? E se der errado? Ele está indo por um caminho, mas ele também pode ressignificar isso e imaginar, e se eu acertar? E eu posso acertar, eu sei, eu já treinei isso. Eu tenho uma técnica, seja de respiração, de visualização, eu treinei o que eu vou fazer, e talvez ele pode fazer tudo certo, entre aspas, e acabar de não tendo a bola dentro do gol. Mas vai sair com a certeza de que ele deu o máximo que ele poderia. Exatamente. E é interessante como às vezes a gente não experiencia determinadas emoções. Doutor, eu treino muitos ex-jogadores para serem comentaristas, palestrantes, e o maior, o que é recorrente nesses treinamentos é que as pessoas externam o medo que elas têm de serem julgadas, o medo de dar errado, o medo de não conseguirem corresponder ao que é esperado delas. E isso a gente vê muito no futebol. Porque quando você erra um pênalti, quando você perde um campeonato, quando você não se classifica, quando você erra um passe, e aí a gente está falando de detalhe do detalhe do detalhe. É difícil você administrar dentro da sua mente que naquele momento você está representando um clube, uma seleção, um país, e que a culpa será toda sua. Né? Naquele momento você era a pessoa responsável por resolver aquela situação, administrar aquela situação. E é de fato muito frustrante, porque você coloca uma cobrança exagerada em cima de uma única pessoa, né, doutor? O que nós precisamos entender,
a palavra aí que os dois usaram, o Renato e o Hélio, é treinar, né? Tudo é treinar. É treinar no seu trabalho o que você precisa fazer, como vai fazer, que técnica que você vai usar, como é que você vai trabalhar isso, e treinar a sua mente. Se você treina e está preparado, tem que lembrar que isto é um trabalho. E que o outro também trabalhou. O outro está trabalhando para poder pegar o pênalti. E o outro tem que ter sucesso. Não é só você que vai ter sucesso. Só você que é o bonzão, que vai conseguir tudo, que você... Não. Eu treinei para você não fazer. Eu vou fazer de tudo para você não obter sucesso. Então, você tem que fazer de tudo para obter sucesso. Você vê que os grandes jogadores perdem pênalti. E os grandes goleiros pegam pênaltis. Então, é assim que funciona. Então, eu vou entrar em campo para perder ou para ganhar, só que eu vou trabalhar o máximo para eu ganhar, para eu fazer. E eu vou fazer o meu máximo. E se eu errar fazendo o meu melhor, que é o melhor do que eu tenho, então tudo bem, porque eu fiz o meu trabalho adequado. Nós médicos também temos insucessos. Os psicólogos também têm insucessos. Não são todos os pacientes que vão dar 100% certo com o tratamento que você coloca, até porque tem muitas variações aí. A gente sempre tem que lembrar que precisa combinar com o outro, né? Eu vou lá, você vai lá, o escanteio, eu vou entrar de cabeça e fazer o gol. Tá bom, só que você tem que combinar que o outro tem que deixar verdade. o gol, né? E senão não adianta. Então, a palavra é treinamento. É treinamento físico, é treinamento mental. O que o Vasco pegou, e está certíssimo, é que ele está fazendo o que os outros não estão fazendo, treinamento mental, preparando. Porque a grande jogada na vida é você fazer intervenção precoce. Você não pode esperar acontecer para aí você atuar, né? Fora as situações do acaso, sequestrou o pai morreu e tal, as outras coisas você pode prevenir. Então, a gente vai fazer promoção de saúde, que é promover saúde para essas pessoas, para elas entenderem o que é promover saúde, e a outra coisa que você vai fazer é a prevenção de doenças. E isso nós podemos fazer, nós podemos prevenir doenças. A gente pode promover saúde. Nós falamos muito em saúde mental, mas saúde mental não inclui apenas você pegar e é um profissional. Não. A saúde mental, ela compreende vários fatores. Por exemplo, Ministério da Saúde, devia chamar Ministério das Doenças, porque de saúde ninguém nada, né? E as pessoas ficam falando muito de saúde, 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 assim. E o que eu faço para a saúde? E o que eu faço para obter saúde? Então tá, o Hélio vai lá, treina, prepara, o Renato vai lá, treina, prepara, aí o jogador sai lá fora e vai beber, vai fumar, vai usar drogas. Pera, não tem sucesso não, bacana. Não vai ter mesmo. Né? Por quê? Porque está fazendo errado. É profissão. Profissão é profissão. Então, treinar, 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 fazer promoção de saúde, fazer prevenção de doença e cuidar. Cuidar, porque aquele tempo profissional, são poucos que conseguem chegar para ser, né, dos milhões de brasileiros que querem ser jogador profissional, sobra desse pouquinho assim só. Bem pouquinho. Então, para sobrar esse pouquinho, vamos trabalhar bem esse pouquinho que está sobrando, que tem a habilidade física, mas também vamos treiná-los para ter a habilidade mental, para saber suportar todas as situações que um jogo gera numa pessoa. Então, treinar, treinar e treinar é a palavra. Que a gente possa, doutor, treinar as nossas mentes para que a gente esteja sempre são, que a gente possa, de alguma forma, colaborar com um mundo melhor, com pessoas mais felizes, administrar as nossas dores, que a gente carrega várias dores. Eu costumo dizer que é o saco de presente do Papai Noel, que tem várias dores ali. E não dá para você carregar sozinho todas essas dores. Então, trate essas dores, procure profissionais especializados. Aqui no Vasco a gente tem psiquiatra, psicólogo, e você que está em casa acompanhando a gente, procure ajuda. Se você está precisando de ajuda, você não está sozinho, não. Procure ajuda e ajude quem está no seu entorno. É isso que a gente quer hoje aqui na Vasco TV, trazer esse assunto para que a gente possa sempre refletir e lembrar que o Setembro Amarelo é só aquele sinalzinho
amarelo de alerta para a gente lembrar o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Quero muito agradecer e parabenizar o Vasco da Gama pela iniciativa de ter, pela primeira vez, um clube no Brasil tem um psiquiatra disponível para os jogadores. Então, estamos saindo na frente, estamos prevenindo. Lá na frente, quando vierem as estatísticas, aí todo mundo vai querer correr atrás. Aí já vai ser tarde demais, né? Não? Assim a gente sai na frente, isso é bom demais, Hélio. Perfeito, Vanessa. Agradecer imensamente ao Vasco. Eu acho que é um ponto de crescimento para a psiquiatria brasileira. O doutor Antônio Geraldo, né, que é o nosso presidente, com certeza concorda com isso, né? Nós estamos conseguindo levar a saúde mental, a psiquiatria, em um meio que ainda tem a sua resistência. E o Vasco, por ser um gigante, né, tá na história do Vasco muitos pioneirismos, então incorporou mais esse de ter esse abraçar núcleo. Todas as causas. Exato. Esse é o nosso clube. E ter agora, né, um psiquiatra. Para mim é muita honra trabalhar ao lado do Renato, dos outros psicólogos, médicos, fisioterapeutas. Eu acho que a sociedade toda ganha com isso. Então, só agradecer, parabenizar a Vasco TV por esse encontro aqui hoje, que possamos fazer mais. Isso aí. Renato, muito obrigada pela presença e pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho que você faz com os meninos da base e com o profissional. Eu que agradeço, Vanessa, Vasco TV, enfim, a instituição toda. Foi um papo muito gostoso. Fiquei muito feliz aqui de conversar com vocês. Eu acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui, né? Eu acho que a gente tem um tempo limitado. É um assunto que rende bastante. Então, agradecer o doutor também, né? Conversei com ele pessoalmente nesse momento. Hélio, também uma honra trabalhar ao seu lado. Enfim, obrigado, Vanessa. Estou muito feliz e contente de participar desse momento. Doutor Antônio Geraldo, parabéns por essa campanha. Mais um ano a gente poder trazer esse assunto aqui na Vasco TV. A gente agradece muito a sua colaboração com tantas informações preciosas. Sou eu quem agradece, Vanessa. Para mim é um prazer enorme poder participar com vocês. Acho muito bom. Temos plantado essas sementinhas aí nos clubes de futebol aí há 14 anos e agora as coisas estão aparecendo, elas estão acontecendo. Estou feliz demais no Vasco colocar o Hélio aí como o nosso primeiro psiquiatra dentro de um clube de futebol. Isso é um trabalho de longo prazo contra o estigma, contra o preconceito. Levar isso para dentro de clube de futebol, para mim, foi uma luta. O Fábio Koff me acolheu lá no Grêmio, foi ótimo. Fizemos um curso lá de 1 ano de formação de conselheiros em saúde mental. Depois fomos fazer em outros clubes, mas lá foi pioneiro, porque nós fizemos isso há 10 anos atrás. E agora nós conseguimos já ter um psiquiatra no clube. Para mim, isso é uma honra, é uma vitória, que eu prego aqui uma estrelinha no peito de ver que o preconceito está sendo diminuído. Eu quero dar só uma informação para quem está nos assistindo. Caso você tenha alguém que te peça ajuda, que você precisa ajudar, porque está com ideias de suicídio, está com ideação suicida, chame o SAMU. Ligue para o SAMU para que você tenha uma assistência técnica de profissionais de saúde, para que possa ir até você e ajudar você a salvar a vida dessa pessoa que te pediu ajuda. Sempre lembre, se vai ligar para algum lugar, ligue para o SAMU, porque os médicos vão avaliar pelas posições e o que você vai colocar sobre o que está acontecendo com a pessoa, e eles vão mandar até você uma ajuda. Se você tiver dificuldade com o SAMU, corra e peça ajuda ao Corpo de Bombeiro, mas não deixe essa pessoa se levar para um serviço de saúde, qualquer serviço de saúde, para que seja feito o primeiro suporte, porque suicídio é uma emergência médica. Tudo que envolve o suicídio é uma emergência médica. E a gente não pode deixar as pessoas sem cuidado, sem atenção. Quero lembrar que escuta é um ato profissional do psicólogo, também do psiquiatra, que trabalham com psicoterapias e fazem isso diariamente. E todos nós podemos ajudar, ouvir e ficar do lado, proteger, ajudar e salvar a vida de quem pensar em suicídio, quem tiver com algum tipo de ideação. Vocês 3 estão convidados para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai acontecer de 23 a 26 de outubro em Brasília. E na sexta-noite a gente faz uma festa junto, os 3 estejam lá, por favor, com o show do Jota Quest. Uau! Conto com vocês lá. Obrigada, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente encerra essa live Setembro Amarelo. Você não está sozinho. Peça ajuda. Até a próxima.